Irmãos, hoje o Senhor me pediu para tratar especificamente sobre a vida de Timóteo, que era um discípulo praticamente do apóstolo Paulo. Digo discípulo no sentido de ter sido trabalhado, orientado e formado pela dedicação desse apóstolo, e expor aqui a essa igreja, quem está me assistindo, um modelo disso, de como o homem naquela época, numa visão primitiva, em específico jovens e aqueles que são mais novos, eram deslocados ou preparados ou chamados para servir a Cristo numa vocação de fé. Como isso era feito, como isso era trabalhado nesse nível, expondo a essa igreja aqui os apelos desse apóstolo a esse jovem, de como ele deveria servir a Cristo na sua época. Mas antes de entrar nesse detalhe bíblico, que é importante para nós, eu queria deixar claro uma coisa para os irmãos, e isso foi pauta, inclusive, do site Igreja Sem Política, tá? Que existe, instituído por Cristo, princípios gerais da função reguladora e administrativa de ser igreja. Eu quero dizer que existe uma unidade instrumental de padrão ministerial que Jesus instituiu por meio dos homens que Ele escolheu e formou, que serve de modelo para todas as igrejas posteriores. No entendimento daquilo que eu venho defendendo, ensinado e provado pelas Escrituras, que nenhuma igreja, depois daquela que foi aberta por Cristo na dispensação, nenhuma igreja tem autoridade de produzir nada e sequer definir alguma coisa ao seu gosto. Não existe ministério da igreja, existe o ministério de Cristo. Então há um padrão instituído, e isso é tão sério que o pastor está falando aqui, que deve ser repetido e executado em conformidade nessa igreja aqui e nas demais. Então muitos de vocês já ouviram pregadores dizer o seguinte, que o modelo lá atrás é um modelo que não se aplica para hoje e nos nossos dias, querendo dizer que aquilo está defasado, está fadado ao esquecimento e não deve ser exemplo para as igrejas atuais. Isso é uma afronta ao nosso Senhor Jesus, é uma afronta à obra dele, ao que ele pediu, ao que ele instituiu, e vocês devem sim julgar estes homens que estimulam os novos paradigmas ministeriais. Vocês devem julgá-los como bandidos, marginais, como apóstatas e hereges. Esses homens não devem ser respeitados em nada do que fazem, em nada daquilo que ensinam. Não existe autoridade teológica institucional, não existe autoridade teológica acadêmica. A autoridade teológica está na narrativa da vida do Filho de Deus, está no cumprimento daquilo que ele exerceu e viveu como pessoa, como obra, como ministério e como serviço. E é importante dizer isso aos amados irmãos, que o que eu vou pregar aqui vai falar um pouco disso, de que todos nós temos o dever de ser a continuidade, não a autoria. Todos nós temos o dever de aceitar e concordar isso. Cabe a nós a contemplação, o aprendizado e o ensinamento do que foi cumprido e executado por Cristo, e não o contrário. Ninguém está aqui hoje para produzir nada dentro da igreja, por conta própria. Nós seguimos o modelo, nós seguimos o padrão que foi provido por Cristo, e é o que na verdade a igreja de Atos, ela institui para nós: ministério, palavra, serviço, organização, administração, sacramento, culto, organização de culto, etc, etc, que respeita todas as normas e as diretrizes de Cristo. Aquela igreja lá atrás é a igreja especial, é a igreja única,
ininterrupta, eterna, e nós somos a continuidade. Esse é o raciocínio, a lógica e o entendimento daquilo que está escrito. Já o que estão fazendo por aí, vocês já sabem que é um assassinato literário. Foi claro? Então diremos o seguinte, que se hoje acontecer alguma coisa nessa igreja, pela vontade dele, do Cristo, essas ações vão se repetir com as mesmas ordenanças, exigências, como também com os mesmos modelos de dádiva, entrega, crença, fé. Tudo se repete. E se nós alteramos o que foi provido por ele, historicamente, alteramos aqui e agora, nesse tempo, vai alterar o fator da resposta e o resultado final na vida de todos vocês. Porque é o problema da igreja hoje. Ela prevarica, ela passa por cima das recomendações bíblicas e reclama ao mesmo tempo. Que falta para ela o quê? Resultados e resposta. E nós temos uma massa hoje formada por ignorantes e fracassados na fé, que não tem entendimento, que não tem compreensão de nada. É absurdo o que está acontecendo com a igreja. Eles professam uma fé e um Jesus que eles mal sabem quem é. Tudo por motivações materialistas, religiosas, não quando muito também culturais, tradicionais, mas não isso que eu estou falando aqui. Procurando saber do autor do acontecimento da vida eterna e da igreja como as coisas devem ser feitas aqui. E não vai ser para um intelectual, não vai ser para um nobre, não vai ser para uma de credencial, para um acadêmico, para alguma dessas celebridades teológicas que eu vou me consultar, que eu vou me orientar. Eu, na condição de pastor e também teólogo, posso dizer a você: só Cristo é a fonte do saber, do conhecimento de tudo que concerne fé, igreja, ministério. Amém, Jesus? Leve a sério isso. Leve a sério isso para você não comprometer tua vida, não comprometer tua fé. Muita coisa está acontecendo, tá? Em torno disso que eu estou falando aqui. Amanhã mesmo, pastor, eu vou colocar, na verdade, em 10 minutos, uma denúncia. E na verdade já não é a primeira vez que eu falo sobre isso. De como as igrejas estão se alinhando a questões políticas e religiosas para trabalhar um novo século, ou a nova geração, ou um novo mundo, como eles na verdade já intitulam, né? E o pastor, antes de entrar no mérito de Paulo e Timóteo, em algumas oportunidades eu denunciei uma gestão de intelectuais que foi estabelecido por Roma na década de 70, por Roma, Igreja Católica, tá? E CMI, e que essa fraternidade de intelectuais e teólogos estavam responsabilizados por Roma a levar para dentro das igrejas o que a gente chama de sensibilizações, tá? Essas sensibilizações eu já falei de púlpito aqui pelo canal também. Todas elas são anticristãs e contra as escrituras sagradas, tá? E o que eles chamam de missão e trabalho cooperativo, que é um esquema político, tá? Que está sendo feito há décadas aí, é pela inversão da postura teológica da igreja que eles se dedicam agora. Fazer com que ela sirva ou se submeta a cumprir protocolos de educação ou nova religião. E como disse, vai contra as escrituras sagradas, que soma radicalismo social, ecumenismo político, teologia liberal, marxismo cristão, ambientalismo, inclusive, que tem as igrejas ecológicas. Brasil para Cristo mesmo foi a primeira igreja que inaugurou isso. E essa organização, essa gestão de intelectuais e teólogos estão infiltrados no meio evangélico e no meio cristão há muito tempo, investindo nisso.
E um dos investimentos da inversão de valores, tá? Ou desse trabalho cooperativo de banir a obediência das escrituras dentro das igrejas, que esse é o intuito deles, eles também foram responsáveis pela inserção de um movimento estudantil. Na década de 70, o que se chama Pacto de Lausanne, essa fraternidade de teólogos se comprometeu em erguer faculdades de teologia e usar também igrejas para atrair movimentos estudantis e juvenis, para criar grupos desses jovens cristãos para essa tarefa de educá-los numa teologia social, o que eles chamam de revolucionários da visão social, a escatologia do novo mundo que a gente vem denunciando. E preparar esses jovens que têm a vontade de servir a Deus, de servir a fé, de buscar o Evangelho, de se tornarem soldados sociais da redenção, para trabalhar por minorias, para trabalhar por favores políticos ou pautas políticas, humanitárias, ambientais. E a maioria desses jovens, e eu vou falar uma instituição muito forte hoje aqui, que está citada, a maioria desses jovens sensibilizados em colocar na primazia de tudo aquilo que pensa na fé, o sentimento pelo homem, pelo mundo e pelos problemas, e não a palavra. Esse é o detalhe. Um evangelho social que visa priorizar o sentimento humanitário e o objetivo da construção de um novo mundo. Se você conhece as escrituras sagradas, você sabe que isso não é pauta do evangelho que Cristo pregou, está longe de ser, mas está sendo introduzido dentro das igrejas. E hoje, grande parte dos jovens, principalmente aqueles que estudam e cursam, a maioria deles, todos estão contaminados com esse pensamento marxista cristão, que se apoia também na teologia da libertação, que é uma teologia católica, e que a visão é essa: não importa como você crê em Deus, ou então não importa como você vê Jesus, como também não importa como você ama o próximo. O que importa é que você faça alguma coisa pelo mundo ou pelas pessoas que estão lá fora. E obviamente essa primazia de sentimento vai contra as escrituras sagradas. Então, aproveitando isso aqui, eu vou falar de um jovem que foi trabalhado pelo apóstolo Paulo. Aproveitando isso, eu estou falando agora aqui. Exemplo: a Jocum é uma das instituições mais respeitadas, uma das organizações mais importantes em missões. E se vocês não sabem, grande parte da Jocum, toda ela é formada de jovens. Há muitos anos eu denuncio essa instituição, porque ela cumpre a pauta socialista, tá? E falo do nome dessa mulher aqui, que já chegou a ser diretora da Jocum e de campos missionários, até internacional. E uma das falas dessa mulher à mídia, ela disse que, em defesa da homoafetividade, ela disse que a igreja não tinha o papel de doutrinar, mas de acolher. Pra vocês terem uma noção, ela censura a igreja quando ela aponta o pecado. E ela é a favor de que a igreja exerça, a visão do acolhimento social e religioso, ao mesmo tempo abrindo mão dos princípios morais, para não discriminar e ofender ninguém. Tá? Eu fiz uma denúncia sobre essa mulher isso há muito tempo. Ela chegou a ter a coragem de escrever um texto, abrindo aspas aqui, apologética direcionada à vida e ao social. Quando ela escreveu esse texto, ela estava defendendo o livro e o filme do Código da Vinci, e dizendo de evangélicos que bombardearam
essa biografia de Dom Brown, que é um anticristo, é um antítipo do anticristo, né? E defendendo esse cara, o livro dele, todos que acreditavam naquilo que ele escreveu, frente aos ataques da igreja, e também a posição teológica de certas igrejas. Eu não escrevi nada sobre isso, mas ela fez uma crítica de que aquele não era o caminho, de que aquela não seria a forma da igreja abordar a situação. Ou seja, novamente ela se posicionou contra a visão da igreja ter uma postura de responder teologicamente a obra de um cara, de um indivíduo, de um excremento humano como esse aqui, que achou-se no direito de falar de Jesus como ele quer e lançar um monte de teorias de conspiração contra a igreja evangélica, inclusive contra o movimento apostólico. Ela quis privar a igreja de denunciar esse canalha aqui. Foi em defesa dele e não foi em defesa da igreja. Para vocês verem que nível que nós estamos. E por que eu estou falando dessa mulher? Porque ela lidera um centro missionário de jovens com uma missão. Ela lidera um centro de jovens cujo slogan aí, o nome é Ação Missionária de Jovens, não me perdoem, Missionária de Jovens como uma Missão. E essa pessoa, tá, que lidera esse grupo estudantil e juvenil, ela também está por trás, como também outros que estão na Jocum, em criar blocos de carnaval e mandar esses jovens para a rua para fazer batuque de músicas típicas, com o pretexto de dizerem que eles estão indo para a rua para evangelizar. E a gente sabe que não se trata de evangelismo, não se trata de pregação, mas de uma abordagem social e religiosa de não haver tumultos no carnaval. Eles saem para pregar ética e humanidade. Irmãos, eu só estou expondo aqui por cima a situação. Você pode entrar no Google agora, você vai encontrar um monte de coisa desse tipo. Por exemplo, a Jocum do Caxias do Sul, de jovens de missão, escreve um texto assim: trabalhar com missões do conceito da hospitalidade. O conceito da hospitalidade tem que ser, entendeu? Social, tem que estar no coletivo. Mas e a pregação, e a palavra, e tudo aquilo que Jesus confiou à igreja, a gente faz o quê? E tudo aquilo que ficou como modelo que eu falei antes aqui, a gente faz o quê? Então vocês precisam levar a sério o que eu estou falando aqui, porque há muito tempo eu denuncio que o satanismo se infiltrou dentro da igreja por intermédio de agentes trabalhados intelectualmente para introduzir pautas, ideias, pensamentos contra as escrituras. E a violência é tão grande que nós não estamos conseguindo dar conta de falar tudo. Lá fora agora nós temos uma sociedade escandalizada, perplexa pelo que a igreja faz agora, porque até ela, sociedade comum, tem a percepção de entender e compreender que aquilo que a igreja vive agora não é bíblico. E eu vejo a sociedade pedindo uma resposta. Eu vejo a sociedade clamando assim: será que não há um crente que possa sair porta fora da igreja e explicar por que a igreja se transformou nisso? Assumindo uma visão de uma teologia liberal, o relativismo dogmático, defendendo monografias que fazem apologia à homoafetividade, ao aborto, até alguns arriscam para a descriminalização das drogas. É uma coisa absurda o que está acontecendo agora. Agora eu tive, melhor dizendo, a preocupação antes de começar a pregar, chegar aqui de público e falar: meu irmão, entenda a importância de uma igreja na vida das pessoas. Entenda a importância de uma instituição como essa aqui.
Porque são instituições como essa que podem fazer valer a pena o que Jesus cumpriu, educando e formando bons cristãos a servi-lo, como instituições como essa que podem fazer perder almas, desgraçar com vidas e desonrar o nosso Senhor. Porque a educação religiosa protestante, ela já está na mão da maçonaria desde o momento em que entrou aqui nesse país. Outro dia eu denunciei um pastor da presbiteriana, o Dias Lopes, e todo mundo foi em defesa desse cara, e diz que ele prega o evangelho, mas ele e grande parte da patota da presbiteriana sabe, como a Mackenzie sabe, que a presbiteriana é uma instituição maçônica. Desde o momento que ela entrou nesse país aqui. Só que a gente sabe disso, tem documento, tem prova, mas se depara com um povo que não quer saber de nada. Que acha que é chegar, pregar, falar coisas lindas, bonitas e maravilhosas e tocantes. E não é. Há uma luta pela sobrevivência da igreja agora. E ela não se respalda em templos, não se respalda em aparelhamento religioso, mas em ministério da palavra, no ministério da orientação. E eu tenho dito aqui constantemente: não adianta a motivação, não adianta o otimismo, não adianta a crença, se você não tiver o conhecimento. Você tem que entender isso, que o que vai definir se a sua fé vai te salvar ou não é a tua formação espiritual, intelectual e moral. E a igreja tem essa capacidade de formação de opinião, eles sabem disso no tocante, e esse é o perigo que eu venho dizendo sempre. Eles sensibilizam as pessoas, nós doutrinamos. Essa é a diferença entre esse ministério e eles que estão cumprindo lá agora o protocolo da nova ordem mundial. Nós doutrinamos, eles sensibilizam. Então vocês precisam valorizar um momento com Cristo na palavra, na pregação. Vocês precisam valorizar isso, a consagração do vosso pensamento e do vosso caminhar cristão. Porque eu vou falar da vida de um jovem hoje aqui, cujo apóstolo que o assumiu cansou de ouvir apelos desse homem em todo o seu ministério. A dedicação do apóstolo Paulo a este jovem é uma coisa explícita pelas Escrituras, tanto que há epístolas com o nome desse jovem. De tamanha era a preocupação que Paulo tinha com ele, com a formação dele e com o desenvolvimento ministerial dele. Então eu vou expor para os irmãos aqui alguns detalhes que eu entendo e compreendo, que agora nesse momento nós não temos condições de uma prática parecida, porque a maioria, a maioria dos jovens, a maioria daqueles que têm a disponibilidade da saúde, do tempo, a maioria deles estão tomados de corrupção e iniquidade dentro do templo, inspirando e respirando perversidades com apoio da igreja. Eu não vejo condições de um chamado como esse se repetir nos nossos dias, com essa perspectiva que nós estamos vivendo agora. De tamanha é a apostasia. Eu sou bem honesto e claro em dizer a você, eu comecei como pastor 20 anos de idade, hoje eu estou com 47, meu chamado foi muito rápido, foi muito novo, entendeu? Mas eu não sei se eu vou ter o prazer, a alegria de um dia poder aqui no Cenáculo da Fé
chamar um jovem dessa idade e dizer para ele: vou entregar um trabalho na tua mão e você vai ser responsável, porque o Senhor te confirmou. Eu não tenho essa esperança. Sabe por quê? Porque a maioria deles se corromperam e estão entremetidos nessa visão social, do politicamente correto, da paz e do social. E aí, quando a gente chega de púlpito, abrindo a boca para falar da verdade cristã, eles são os primeiros a se posicionar ideologicamente para vir contra essa igreja e nos impedir até de trabalhar. Então aquilo que poderia ser bom dá uma desgraça. E não é culpa de Jesus, não, é da igreja. Porque se dependesse dessa aqui, muitos jovens não estariam dentro da igreja agora, se prostituindo, se corrompendo e usando o templo para esconder o que são. Muitos deles não estariam na igreja. Estão hoje por causa desse movimento gospel, por causa desse modismo de visão coach, por causa desse marxismo cristão, dessa Bolsa Família, desses ignorantes. Essa é a questão. Porque se a igreja estivesse alinhada com o evangelho e com o que Jesus pediu para pregar, muitos deles não entrariam dentro da igreja. Estão porque têm liberdades e não são restringidos a essas liberdades. Talvez você esteja encarando o que o pastor está falando aqui numa visão negativa. Pastor, não acho certo se eu falar isso. Então dá a tua casa e as tuas coisas para eles abusarem, como os demais, e não a obra dele, e não a vida dele.